E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre cinema. Dessa vez vou trazer um assunto bem polêmico, então até já peço desculpa pelo clickbait desse título, foi proposital, não foi sacanagem, tá? Quem sabe assim a gente consegue aí mais visualizações no canal, né? Acho que não vai acontecer, mas de todo jeito tá aí. E vamos tentar brincar com a ideia de responder essa pergunta: se Marvel é ou não cinema, se os filmes da Marvel podem ser considerados ou não cinema, né? Se você vive no planeta Terra nos últimos 20, 25 dias, se você viveu e se você consome algum tipo de conteúdo das redes sociais, você certamente se deparou aí com os dizeres do grande diretor Martin Scorsese, diretor de Taxi Driver, Toro Indomável, entre tantas outras obras-primas do cinema. E ele se referiu aos filmes da Marvel, né? Aos filmes não só da Marvel, mas aos filmes de super-herói como um todo, como não sendo cinema, né? Então vamos lá. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, acho que a gente precisa primeiramente pensar em três perguntinhas. A pergunta número um que se faz necessária é partir do princípio. Vamos definir, afinal de contas, o que é cinema, né? A pergunta número dois, tendo a definição do que é cinema, vamos tentar então responder se filmes da Marvel, se filmes de super-herói, eles estão encaixados dentro do conceito do que é o cinema, né? E aí tentar entender melhor o conceito de cinema para o diretor Martin Scorsese. E por fim, vamos tentar responder ou pelo menos discutir sobre a grande questão que se faz necessária aqui, nesse caso em específico, quais são as intenções do vovô Scorsese ao trazer uma polêmica tão grande nessa altura do campeonato da vida dele, né? O que pode haver por trás dessa polêmica toda, desse assunto todo que ele trouxe aí, né, nessa pauta. Então vamos lá, vamos partir da primeira pergunta. Afinal de contas, o que é cinema, né? Se vocês entrarem aí na Wikipedia, no Google, qualquer site, até mesmo no dicionário, vocês vão se deparar com a definição básica de cinema. E acho que aqui a gente não precisa de nada além da definição básica de cinema para estipularmos a sequência da conversa, né? Cinema, na verdade, é uma sucessão de fotos, de fotogramas, de frames que são reproduzidos em alta velocidade, gerando a ideia de movimento. Basicamente isso é cinema. Todos vocês sabem que inicialmente o cinema era mudo, que depois de um tempo, né, o cinema passou a ser um cinema falado, como ele é hoje até os dias de hoje, né? O cinema falado, ele alia a ideia de som com a ideia de imagem, e aí basicamente 100% ou 90 e poucos por cento das produções que são feitas no mundo se encaixam nesse conceito de cinema, tá? É óbvio que pensando assim, por definição, os filmes da Marvel, produções audiovisuais, né? Elas, olha só a palavra, pessoal, audiovisuais. Elas obviamente se enquadram no conceito de cinema. Então, se a gente for partir da ideia de literalidade, é óbvio que o diretor Martin Scorsese ele não está com a razão na sua fala. Não tem como defender a fala do Martin Scorsese partindo apenas pelo conceito de literalidade do que é o cinema, né? Então vamos tentar entender um pouquinho o que há por trás dessa fala dele, o que de repente pode ser um conceito pessoal de cinema para o Martin Scorsese, né? E me parece isso o ponto em questão aqui. Hoje ele soltou um novo capítulo dessa polêmica toda no New York Times, onde ele reafirma e ele até tenta esmiuçar um pouquinho mais o seu pensamento do porquê que ele considera os filmes da Marvel como sendo o não cinema, né? Diz ele que todos os filmes da Marvel eles partem de uma premissa idêntica, né? Onde você não abre possibilidade para que a arte se desenvolva. Então veja só, vamos analisar esse ponto, né? Para o Martin Scorsese, um dos maiores diretores de todos os tempos, o cinema ele está intimamente relacionado com o desenvolvimento da arte por si só. Ele é uma forma de manifestação da arte. Então, a partir do momento que o cinema ele se repete demasiadamente, simplesmente para atender uma demanda comercial, ele perde a sua principal, talvez a sua principal característica,
que é o de trazer enriquecimento artístico para as pessoas que o assistem, né? Então, partindo desse ponto, é um ponto de vista pessoal do Martin Scorsese, ele entende que filmes que não compreendem essa peculiaridade do cinema, eles vão cair nesse segmento de cinema ou de não cinema, onde não existe enriquecimento da arte em si, né? Fica complicado você questionar esse argumento. Por quê? Porque visivelmente os filmes da Marvel, eles são repetitivos, né? Se você analisar o roteiro, né, a possível engenhosidade que exista ali nos 22 filmes que a Marvel produziu nesses últimos 10 anos, 15 anos, você vai ver que existe ali um excesso de repetição que faz com que o Martin Scorsese tenha uma certa razão. Um outro ponto que o Martin Scorsese traz é que o cinema da Marvel, ele em nenhum momento ele traz riscos aos seus protagonistas, né? Você entra à sala de cinema e você sai da sala de cinema sabedor de como aquilo vai terminar, ou seja, não existe nenhum efeito surpresa. E ao se tirar o efeito surpresa desse tipo de produção, você estaria também eliminando um dos outros grandes pontos positivos do cinema na visão do Martin Scorsese, que é o de surpreender o espectador. Sendo assim, a característica do cinema de criar uma identidade própria, de trazer para nós espectadores obras que sejam autorais, que possuam caligrafias diferentes, a Marvel estaria reduzindo ao quase nada essas produções, né? E por ocupar grande parte das salas de cinema, de tempos em tempos, em cada vez que um filme novo é lançado, 80%, 70% das salas de cinema ficam ocupadas por esse tipo de produções, a Marvel estaria tomando o lugar de outras produções com características mais artísticas, né, de acordo com Martin Scorsese, e fazendo com que assim esses criadores que de fato são cineastas e não apenas produtores, né, que para ele isso faz toda a diferença entre um filme que ele é um filme de autoria, um filme de cineasta, e um filme que é um filme de produção, né? Que basicamente tem um investimento e uma ideia gerada por um produtor que não necessariamente é um cineasta, que não necessariamente é possuidor de dotes artísticos, e sim de uma visão de mercado apenas, né? Como que ele pode fazer dinheiro com aquele material. Então, partindo desse princípio todo e dessa visão extremamente pessoal, o Martin Scorsese ele define uma diferença entre o cinema autoral e o cinema comercial, né? Mas vamos lá, vamos tentar então agora debater um pouquinho sobre a terceira questão que eu acho que é uma das questões mais importantes que a gente vai debater aqui hoje. Qual a função dessa polêmica do Martin Scorsese trazer essa polêmica nessa altura do campeonato? Vamos lá. Estamos às vésperas do lançamento do seu novo filme, O Irlandês, filme que está muito bem cotado aí nas principais premiações de que já participou, das principais mostras de que já participou, e que será exclusivamente lançado para o catálogo do Netflix. Então talvez, por trás de toda essa discussão que se criou a respeito do cinema da Marvel, esteja aí um ranço, uma birra pessoal do Martin Scorsese com a ocupação das salas de cinema e com o desdém que algumas produtoras e que alguns produtores ou grandes produtores têm tido com o cinema, digamos assim, o cinema autoral, né? Dando ênfase cada vez mais ao cinema comercial, deixando de lado o cinema autoral, do qual ele, Martin Scorsese, se sente parte única e exclusivamente. Então, ao escolher, ou ao não ter a opção, talvez, de ter lançado o seu filme no circuito comercial de cinemas, como ele fez a vida inteira, e ter sido obrigado a optar pela plataforma de streaming, o Netflix, para dessa vez lançar o seu filme sem que ele seja exibido na sala de cinema, ou sendo exibido apenas para que ele possa concorrer nas principais premiações do ano que vem, Martin Scorsese pode estar criando toda essa polêmica como forma também de alavancar o seu próprio projeto. Não seria difícil
que a gente não tenha nisso somente uma ação de marketing, mas também uma ação de marketing, tá? O que eu quero dizer é que podem ser as duas coisas acontecendo concomitantemente. Com isso, ele faz uma crítica ao sistema e alavanca o seu projeto. Muitas pessoas, assim que o filme dele estiver disponível no final desse mês de novembro, com certeza muitas pessoas já vão no mesmo dia assisti-lo, principalmente para poder criticá-lo, né? Porque essa é uma das principais funções da internet nos dias de hoje, é fazer críticas a tudo, né? Os tais haters. Então, com certeza, essas pessoas que estão se sentindo provocadas ou irritadas pelo comentário do Martin Scorsese, elas certamente serão as primeiras a entrar em todas as redes sociais e detonar o vovô, o grande Martin Scorsese, um dos maiores diretores de todos os tempos. Aliás, tem uma ironia muito interessante que pode acontecer no ano que vem nas premiações. Por conta de toda essa polêmica, vai ser muito divertido se a gente chegar no Oscar de 2020 e o filme do Martin Scorsese, o irlandês, estiver concorrendo, é muito provável que esteja, com o filme O Coringa, né? Filme esse que vocês sabem toda a polêmica e toda a repercussão que gerou aí nos últimos 30 dias também, e que ganhou o Festival de Veneza, né? Um festival aí que historicamente premia obras que o Martin Scorsese chamaria de obras autorais, né? E não de obras comerciais. Então, ao vencer o Festival de Veneza, o Coringa, que é um filme de super-herói, não é um filme de super-herói, eu já disse isso, né, no meu vídeo aqui sobre o Coringa, mas ele é um personagem de histórias em quadrinhos, como todos os outros aos quais o Martin Scorsese destila o seu veneno. Então, assim, vai ser engraçado ver o Coringa disputando com o irlandês e com grandes chances de levar para casa o prêmio, deixando aí o Scorsese de mãos abanando, né? Ele que demorou tantos e tantos anos para ganhar o seu primeiro Oscar, pode se ver aí mais uma vez na situação de coadjuvante, mas enfim, me parece que ele não é o tipo de pessoa que se preocupa demasiadamente com isso, pelo contrário, né? A sua cinematografia fala por si só, né? A quantidade de grandes obras que ele já produziu, que ele já dirigiu, ela fala por si só, não deixando nenhuma dúvida da qualidade do diretor como um dos maiores de todos os tempos. Então, assim, pessoal, quem sou eu para vir aqui determinar se o Martin Scorsese está ou não com a razão, né? O intuito desse vídeo não é esse, era simplesmente tentar entender um pouquinho mais o que há por trás dessa polêmica toda, e espero que a gente, depois desse bate-papo todo, possa continuar a discussão aqui nos comentários e vocês me digam se vocês concordam com ele ou se vocês discordam dele. E aí eu vou comentar e responder a todos vocês. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.